A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a paz do Senhor a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, eu quero deixar aqui para os irmãos o culto que foi realizado nesta terça-feira, que é o cumprimento e a continuidade da terça-feira passada. Aí os irmãos que não pôde vir, eu quero já deixar para vocês acompanharem, porque vocês começaram, né, e não terminar, aí vocês não vão entender o final do resultado aqui dessa palavra que Jesus nos concedeu naquela terça-feira. O texto é Mateus capítulo 18 e o versículo 7, que diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Vemos que o Senhor Jesus, Ele sempre nos orientou os discípulos, orientou aqueles a qual o seguiam a respeito dos escândalos. Porque na realidade o mundo, o povo que está no mundo, o povo, nós entendemos assim, quando falamos do mundo, falamos das pessoas que não são convertidas, que estão no mundo, que precisa ser alcançadas, que precisa ser alcançada pela salvação, precisa ser alcançada por Jesus. Aí Jesus diz nesse texto, ai do mundo. Agora essa palavra ai do mundo, eu tenho um entendimento que ai do mundo por causa dos escândalos. Se eu conheço a palavra de Deus, se eu sou um cristão, eu tenho que fazer de tudo para não me escandalizar ou eu fazer alguém se escandalizar com aquilo que eu pratico, que venha levar essa pessoa a não interessar e a não receber Jesus como seu Salvador. Tem aquele ditado que as pessoas do mundo, elas falam: eu ser crente como ele, eu ser crente como ela, eu ir na igreja dele. Por quê? Muitas das vezes as pessoas, os cristãos, muitos dos cristãos, escandaliza a obra de Deus, escandaliza, as pessoas olham para a sua vida e não vê nessa pessoa algo de que teve uma transformação. Então essa pessoa não foi alcançada por Jesus por causa do escândalo, né, que muitas das vezes os evangélicos, que eu falo os evangélicos, eu não estou dizendo somente da nação ágape, né? Nós somos a igreja pentecostal nação ágape. Eu estou dizendo no contexto e no texto todos os evangélicos, todas as igrejas. Eu não estou dizendo simplesmente a placa, mas sim todos os cristãos, né, que permeia este mundo. E nós estamos no mundo para sermos luz, né, para sermos sal. Então Jesus, ele nos ensina a vigiar e tomar cuidado com os escândalos. Jesus, uma certa feita, ele estava em Cafarnaum e veio ali os publicanos, os cobradores de impostos, e Jesus estava no interior de uma casa, e os cobradores de impostos chegam e fazem uma pergunta para Pedro. Eles fizeram uma pergunta desta forma. Ele disse: o mestre paga imposto? Pedro disse: sim, ele paga imposto. Só que Pedro, ele deu uma resposta precipitada. Ele não consultou Jesus para dar esta resposta.
Agora nós vamos entender a resposta que Jesus deu para Pedro. Quando Pedro entrou, e Jesus antecipou, diz aqui a palavra que Jesus antecipou, antes de Pedro falar alguma coisa, Jesus disse: Simão Pedro, quem paga os impostos? Os filhos ou os estrangeiros? Pedro respondeu: os estrangeiros. Aí Jesus disse: logo então os filhos estão livres. Aí Jesus continuou dizendo assim: mas para não escandalizarmos, vai ao mar e pega um peixe. Quando você pegar esse peixe, na boca desse peixe tem um estandarte, ou melhor, tem uma moeda. Você vai pegar essa moeda, vai pagar o seu imposto e vai pagar o meu. Jesus, ele se preocupou para não se escandalizar. Ele proveu ali algo, assim, um milagre muito grande para que o reino de Deus não viesse a ser escandalizado. Na terça-feira passada, nós falamos exatamente a respeito dos escândalos. Nós até falamos a respeito dos escândalos, muitas das vezes, que nós cometemos pelos nossos olhos. Lembra do capítulo 18 e versículo 9 de Mateus, que diz assim: e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o. Arranca-o e tira-o. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Sabemos que os nossos olhos, ele é as janelas do coração. Então aquilo que nós estamos vendo que não agrada a Deus, escandaliza. O que é o escândalo? É um pecado. Então Jesus diz assim: se o teu olho te faz você pecar, arranca e joga fora. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: não vê mais essas coisas. Como por exemplo, a pessoa assistir uma novela, um filme, um desenho, assistir política. Ele está dizendo assim: olha, isso escandaliza, isso faz você pecar, isso faz o seu coração ficar triste. Quantas notícias malignas, notícias terríveis. Eu falo maligno no sentido que as pessoas, da forma que as pessoas trazem a notícia. Muitos das notícias, muitos do jornalismo, eles são muito corrompidos. Eles não estão ali mostrando aquela reportagem de dó, ou para ajudar a pessoa, ou para fazer alguma coisa. Não, eles estão espalhando escândalo, espalhando terror. Nós vemos aí a situação da pandemia, quanto terror que eles espalham. E nós, muitas das vezes, estamos participando disso, estamos vendo, assistindo isso. Então isso faz que nós pecamos, faz nós pecarmos. E eu quero dizer isso para a igreja, a qual eu sou pastor, que o Senhor Jesus disse: se o teu olho faz você pecar, arranca-o, tira fora, porque é melhor você entrar no céu sem essa bagagem do que você ir para o inferno assistindo tudo isso, vendo tudo isso acontecer. Na terça-feira passada nós falamos sobre isso. E eu faço uma pergunta para a igreja nesta oportunidade. Na terça-feira passada você aprendeu a esse respeito. Você sentiu algum temor? Você orou a Deus? Você sentiu pesar por isso? Ou você chegou na sua casa e continuou a vida normal? Você continuou assistindo novela, continuou assistindo desenho, continuou assistindo filmes, políticas. Se você não sentiu esse pesar, Jesus está nesta oportunidade te dando mais uma chance
para que você venha orar, venha chorar, venha buscar, venha jejuar para Deus tirar isso do seu coração. Porque isso vai prejudicar, isso vai trazer coisas ruins para a sua vida espiritual, para a sua família. Então Jesus disse: ai do mundo, por causa dos escândalos. Então, esse ensinamento, esta palavra, é para nós se arrependermos, é para nós se humilharmos diante de Deus, para Deus nos livrar e purificar os nossos olhos. Lembra do rei Ezequias, quando Deus falou com Isaías para que fosse ao palácio, para que fosse à casa do rei, e falasse para ele pôr a casa dele em ordem, porque ele ia morrer, não ia viver. Isaías foi lá e entregou o recado de Deus para ele. Quando Isaías saiu do palácio, antes de Isaías sair do pátio, Deus falou com ele: volta lá e diga para o rei que vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Porque o rei, quando Isaías entregou essa mensagem, o rei virou para a parede e chorou amargamente, se arrependeu, se humilhou. Então a Bíblia diz: aquele que se humilha, ele é exaltado. Então Deus acrescentou 15 anos de vida para o rei Ezequias. Então que nós possamos se humilhar e sentir isso em nosso coração. Nós vemos também em Abacuque, depois você pode ler Abacuque capítulo 3 e versículo 2, a parte B, que diz assim: ouvi a tua palavra e temi. Nós precisamos temer a Deus quando ouvirmos a palavra dele, porque ele está falando conosco para o nosso bem, ele está nos corrigindo, ele está nos exortando pela sua palavra. Então ouvi a palavra do Senhor e temi. Então o temor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, se esforçar para vivermos uma vida correta diante do Senhor. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 15 diz: sede santo como eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. Ele está dizendo aqui em toda a maneira de viver, não é somente nas vestes. Não é somente você, no caso a mulher, usar batom, brincos, cortar o cabelo, pintar o cabelo, não é só nisso. É nos olhos, é na língua, no nosso comportamento. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. É em todos os aspectos. Nós temos que tirar os nossos olhos das coisas que nos contaminam. Nós temos que ter isso em mente. Lembra da palavra que eu falei a respeito ali de Tiago, capítulo 1 e verso 23, que você pode estar lendo depois? Que ele diz para nós sermos não somente ouvinte da palavra, mas participante. Ele diz também que o varão contempla, né, o seu rosto no espelho, mas logo ele esquece como ele era. Então ele está dizendo assim: quando você é somente ouvinte e não participante, você é um ouvinte esquecido. Muitas das vezes ouvimos a palavra de Deus, ouvimos os conselhos de Deus, quando saímos da porta para fora da igreja, já esquecemos tudo que nós aprendemos. Nós não podemos agir desta forma. Nós temos é que meditar, nós temos é que temer a Deus quando ouvirmos a palavra de Deus e colocar em prática. É isso que Tiago está dizendo: coloque em prática aquilo que você está ouvindo. Não seja somente um ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Deus está nos exortando, porque daqui a pouco Jesus vai voltar. E nós precisamos estar alerta. Até muitas das vezes coisas que nós vemos na internet que desagrada a Deus. Quando nós ouvimos até mesmo falsos profetas, ouvimos esses programas
de falsos profetas, até mesmo pregação de falsos profetas dentro da internet, na mídia, no celular, no YouTube, pregações que muitas das vezes não traz edificação. Nós já estamos pecando, imagina nós olharmos para um programa que traz ali prostituição, desenho que traz coisas ocultas para as crianças, uma novela que traz mentira, um noticiário capciosos, maliciosos, mentirosos, estamos participando dessa mentira. É isso que Deus está dizendo para nós. Se o teu olho te faz você pecar, escandalizar, arranca-o. É melhor você entrar no céu do que você ir para o inferno, no lago de fogo, tendo os dois olhos, satisfazendo a sua carne, satisfazendo o seu desejo de ver essas coisas. São esgotos de Satanás, muitas das vezes dentro da nossa sala, dentro da nossa casa, trazendo para nós, trazendo para os nossos filhos, para a nossa família, o incentivo à violência, o incentivo à prostituição, o incentivo à promiscuidade, à imoralidade, à mentira, à podridão da política. Nós temos que orar pelas nossas autoridades, mas nós não precisamos ficar acompanhando isso, porque Deus, Ele sabe, Ele está no controle. Nós não podemos rejeitar a palavra de Deus. Nós não podemos ser somente ouvinte, mas sim participante, praticante da palavra de Deus. Vemos uma mensagem no Antigo Testamento, quando Samuel, ele já está velhinho, e vemos ali em 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo 7, que o povo rejeita Samuel. Por que o povo estava rejeitando Samuel? Porque Samuel estava trazendo os conselhos de Deus. Samuel estava trazendo a lei de Deus. Samuel estava ensinando o povo a realidade. Mas o povo não queria mais. O povo estava cheio, estava enfático de Samuel. O povo queria um outro rei. O povo queria ter os privilégios que as outras nações tinham. O povo rejeitou Samuel, e Samuel foi orar a Deus. Samuel disse: Deus, o povo está me rejeitando. Qual foi a resposta de Deus? Samuel, faz a vontade desse povo, porque esse povo não está rejeitando você, ele está me rejeitando. É a mim que eles estão me rejeitando. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos praticar a palavra de Deus. Vamos praticar os conselhos de Deus, porque Jesus está voltando. Nós não podemos servir a Deus por oposição. Nós não podemos servir a Deus só de aparência, se vestir de forma correta somente na igreja. Temos uma roupa para a igreja e uma outra roupa para o trabalho. Pessoas que fazem academia, vestindo roupas terríveis. Não pode, Deus não aceita isso. Nessas últimas horas, Deus ele quer de nós um compromisso, uma responsabilidade, santidade nos nossos olhos, na nossa boca. Lembra do profeta Isaías que eu falei na terça-feira passada? Que ele estava vendo o trono de Deus e ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Até que o anjo do Senhor veio e purificou a sua boca, e ali Deus fez dele um grande profeta. Então Deus quer nos purificar, mas nós precisamos dar ouvido. Qual foi a pergunta que eu fiz? Na terça-feira passada nós ouvimos o início dessa mensagem a respeito dos nossos olhos. Você sentiu pesar? Ou você ainda conseguiu sentar na frente de um televisor como se nada estivesse acontecendo? É isso que Deus está falando. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos sendo somente ouvinte e não praticante. Nós temos que se esforçar. Sabemos que não é fácil.
Já deixamos entrar essa mídia dentro da nossa casa? Agora nós temos que orar, buscar, porque nossos filhos estão crescendo, nossos netos, nossa família. E isso traz um prejuízo espiritual. Podemos perder até a nossa salvação se nós não purificarmos os nossos olhos e não atentarmos para as mensagens do Senhor. Como o profeta Abacuque disse: Senhor Deus, ouvi a tua palavra e temi. Que Deus possa te dar esta oportunidade e você se humilhar como o profeta, como o rei Ezequias, quando ele recebeu aquela mensagem que Deus falou para ele: põe a sua casa em ordem, conserta a sua vida, conserta a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Ele se arrependeu, ele se humilhou e Deus olhou para a sua oração, Deus respondeu a sua oração e deu para ele mais 15 anos de vida. Deus quer dar vida para nós, vida espiritual. Meus amados irmãos, o mundo está um caos terrível e nós precisamos atentarmos para a palavra de Deus. Fica com essa palavra, fica firme com Jesus, deixa as coisas deste mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e aquele que faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Vocês estão entendendo que não é somente as vestes com certeza faz parte da salvação. Temos que andar decentemente, ser santo como ele é santo em toda a nossa maneira de viver, mas não é somente nas vestes, no nosso comportamento, na sociedade. É nós não adulterarmos, é não ver essas coisas. Então Deus está dizendo para nós: purifica os teus olhos, a sua boca, a sua mão, os seus pés, para não pecarmos contra Deus e não escandalizarmos a obra de Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus.